Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Michel. Eu, primeiramente, agradeço ao diretor Anderson Freire por me convidar para esse ciclo de palestras envolvendo a questão ambiental. Eu, como biólogo, eu fico muito agradecido por estar presente. Também agradeço a Green Synergy pela oportunidade. Eu vou colocar aqui a minha apresentação. Bem, então, aqui eu vou passar algumas informações sobre biocombustíveis. Na verdade, essa questão dos biocombustíveis, elas acabam levando a gente a falar de novo sobre a energia renovável, uma vez que os biocombustíveis fazem parte, né, da questão renovável. Os biocombustíveis são derivados de biomassa e são muito importantes para a questão ambiental, uma vez que eles podem substituir os chamados combustíveis fósseis, que são o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, e que são produtos que não são renováveis, são finitos e que causam diversos problemas ambientais. Como foi falado antes, a energia renovável é aquela que vem de recursos naturais, então são aqueles recursos que, por se chamarem renováveis, eles são ciclados na natureza, a princípio são infinitos, né? Como sol, vento, chuva, o calor do interior da Terra, que é a geotermia, mas vale lembrar que nem todo recurso natural é renovável. Obviamente que nós temos aí o petróleo, o urânio, o carvão mineral, que são naturais, porém, eles são limitados na natureza. A gente sabe que em 2008, aproximadamente 19% do consumo mundial de energia veio de fontes renováveis. Desses 19%, 13% foram de biomassa. Então, já foi falado aqui várias vezes da biomassa, que é aquela matéria orgânica que é utilizada para produção de biocombustíveis, que a gente, né, pode usar para geração de energia. Todo ser vivo capaz de fazer fotossíntese é considerado da biomassa, então não necessariamente as plantas, mas também as algas a gente pode usar como biomassa. E a gente vai ver que é muito interessante se usar as algas, porque aí você sai da questão do uso também da água doce, uma vez que quando a gente fala de energia, a gente sempre acha que é tudo limpo, é tudo ciclável, que não se tem nenhum gasto que vá impactar no ambiente, mas a gente sabe que tem lá o uso da irrigação, que aí você consome um pouco, né, da água doce, e também o uso dos adubos e pesticidas para poder manter lá as plantações, e no caso das algas a gente não tem nada disso, né? A gente acaba gastando ali a matéria orgânica e a gente acaba usando água salgada. Então a gente vai preservando a água doce do planeta se a gente for usar a alga para fazer os biocombustíveis. As fontes principais de energia, então, elas são divididas em dois grupos, como foi falado, os permanentes, que são os renováveis, e os não renováveis. E as energias renováveis, como foi dito por mim e também pelos outros palestrantes, são consideradas como energias alternativas ao modelo energético, principalmente por dois motivos. Primeiro, porque são ilimitados, e segundo, que não tem a questão do impacto ambiental. Se a gente for comparar uma energia renovável com uma não renovável, a gente vai perceber que as não renováveis elas têm um impacto ambiental enorme. Como o próprio professor Mauro falou, são responsáveis pelo aquecimento global, então você tem aí emissões maciças de CO2 que acabam agravando o efeito estufa. Essas fontes não renováveis, elas então estão responsáveis pelo aumento da concentração de dióxido de enxofre, de óxidos e dióxidos de nitrogênio, que são os causadores das chuvas ácidas. Elas estão responsáveis aí pela destruição da camada de ozônio. Vale lembrar que nessa pandemia, como foi dito antes, ela foi muito importante na questão ambiental no que diz respeito à camada de ozônio. Se a gente, então, for lembrado que foi falado na última palestra, nós tivemos, então, ali a camada de ozônio sendo restabelecida em alguns pontos do planeta. Infelizmente, pelo tempo de pandemia que nós temos, não foi possível restaurar
à temperatura global que era do século passado. Então, hoje a gente tem aí um aumento de 1,5 grau Celsius na temperatura global. Então, estima-se que para você voltar à temperatura, né, da Terra, geral da Terra, como era no século passado, século XIX, perdão, a gente precisaria de uma pandemia de décadas. E aí, né, seria incompatível. Aqui, então, estão alguns exemplos de fontes de energia renovável, como já foi falado, né? Tem ali os painéis solares fotovoltaicos, a energia hidrelétrica, que aí a água dos rios é represada, isso depois gera o movimento de turbinas, isso então transforma em energia elétrica. Se a gente for lembrar de energia hidrelétrica, é muito importante aqui citar que o Brasil é considerado verde nessa questão, uma vez que, se a gente comparar mundialmente, o Brasil ele usa muito mais fonte renovável do que, por exemplo, outros países como Estados Unidos, alguns países da Europa. A gente tem ali também a energia eólica, que são movimento pela energia cinética ali das correntes atmosféricas, que gera aquela movimentação ali das pás, das hélices. Tem a energia nuclear, que também é muito importante lembrar, que a gente pode usar como energia limpa, só que o problema da energia nuclear é que ela é um pouco perigosa, então você tem que ter um controle, não adianta você desenvolver uma usina nuclear e aí você tem um descontrole na utilização, por exemplo, do principal isótopo radioativo, que é o urânio 235 enriquecido. Então, a gente sabe hoje que muitos acidentes nucleares, né, vários, acidentes nucleares já aconteceram pelo descontrole, né, do uso do material radioativo. E a gente sabe que o material radioativo ele é interessante porque os mecanismos de fissão nuclear, de fusão nuclear, no caso das usinas que se usa fissão, a gente pode usar um material radioativo como o urânio 235, que é um isótopo do urânio 238, para poder bombardeá-lo com nêutrons, e isso gera energia que vai aquecer a água, gerar um vapor, e esse vapor ele vai, então, gerar uma movimentação de turbina que vai transformar isso em energia elétrica, que é mais ou menos a base de muitas fontes de energia renovável, que é essa movimentação de turbinas para depois se criar a energia elétrica para o abastecimento das cidades. Aqui, então, voltando à questão da biomassa, então, o que nós temos ali em cima é uma das maneiras de se utilizar a biomassa. Como já foi falado aqui, pode-se usar a pirólise, mas também pode-se usar a combustão, a cocombustão, a gaseificação. Então, você pode trabalhar a biomassa de várias formas. Uma das maneiras de trabalhar a biomassa é queimando essa biomassa, então, em altas temperaturas, e isso na ausência de oxigênio, ou talvez na presença também do oxigênio, e isso vai gerar energia para você poder criar aquele vapor, e esse vapor vai acionar uma turbina, e essa turbina vai, acoplada a um gerador elétrico, vai gerar eletricidade para uma usina de distribuição. E ali embaixo você tem o ciclo do carbono, que a gente também pode chamar de ciclo energético de biomassa, que é onde você vê, então, o gás carbônico sendo liberado para a natureza, e depois esse gás carbônico, que é o oxigênio liberado para a natureza, e esse oxigênio é convertido em gás carbônico, que volta para o vegetal ou para a alga. Vale lembrar que nós temos hoje uma emissão de mais de 21 bilhões de toneladas de gás carbônico por ano, e a nossa quantidade de plantas, de algas, não é suficiente para recuperar todo esse gás carbônico, por isso a gente tem sempre um acréscimo de gás carbônico na natureza. Daí a questão de se parar de usar os combustíveis fósseis. Então, a gente vem falando aqui sempre das vantagens da energia renovável, porque não possui emissões de gases de efeito estufa, ou se falarmos de biocombustíveis, produz muito pouco em relação aos combustíveis fósseis. Só que a gente também tem um pouco de desvantagens, que são bem menores do que as vantagens, mas existem. Por exemplo, problemas ecológicos particulares, como a gente pode aí exemplificar as eólicas, né? Aquelas hélices antigas, elas geravam muito rápido, então você tinha muita morte de aves, isso gerou um problema na época muito grande. Então, hoje essa energia eólica ela é usada com hélices um pouco mais lentas. As usinas hidrelétricas, hoje no país nós temos mais de
centenas de usinas hidrelétricas, e essas usinas, elas, dependendo de onde são instaladas ali, elas travam o fluxo de peixes, então o peixe ele precisa migrar para fazer a desova, e aí você tem um problema, né, na questão da morte de peixe, porque eles não conseguem, né, fazer essa desova, e aí você não consegue perpetuar determinadas espécies. Como já aconteceu, por exemplo, com salmão, que eu não lembro agora direito onde foi o local, mas parece que uma usina hidrelétrica ela impediu que os salmões fizessem a migração, e aí você teve uma morte, e você não teve a reposição, né, da quantidade desses seres vivos, porque eles não conseguiram chegar no local que tinham que chegar para fazer a desova. E aqui a energia não renovável, que como eu falei antes, que são os combustíveis fósseis, que são fontes não renováveis de energia. Então você tem nas 3 formas, sólida, líquida e gasosa. Se a gente for comparar os 3, a gasosa é a menos poluente, que é o gás natural. O petróleo e o carvão mineral são bem mais poluentes. Hoje, a gente tem uma ideia de que não se pode utilizar, tem que ficar... não pode mexer em 82% do carvão mineral que nós ainda temos no planeta, do gás natural 49% e do petróleo 33%. Isso por quê? Para a gente poder manter essa diferença de temperatura global na faixa de 1,5% a 2% acima do que deveria ser, como foi falado aqui nas outras palestras. Porque se a gente continuar mexendo nesses 3 combustíveis fósseis, como a gente mexe hoje, estima-se que até 2050, talvez 2100, dependendo do estudo e da universidade que está fazendo o estudo, estima-se que a temperatura do planeta vai aumentar 4 graus. E aumentando 4 graus, você vai ter todos os efeitos do aquecimento global, que inclui derretimento de geleiras, inundações das cidades costeiras, vai ter acidificação de oceanos, e a vida no planeta ela vai estar totalmente comprometida. Aqui eu estou mostrando uma matriz energética mundial, é muito similar à matriz energética dos Estados Unidos, onde a gente tem, então, um uso muito alto de combustíveis fósseis. Então, essa matriz mundial, se vocês observarem, ela mostra o uso de fontes renováveis baixo em relação ao uso de fontes não renováveis. E aqui, se a gente for fazer um cálculo, a gente tem mais de 70%, 80% do uso de fontes não renováveis. Se a gente for comparar, então, essa matriz com a matriz do Brasil, aí o Brasil, como eu falei antes, ele está num patamar diferente. Ele já é considerado verde porque 60%, só 60% é hídrica. Então, se a gente for observar a fatia correspondente ao uso da energia não renovável, ela está na faixa de 15%. Mas é claro, ainda precisamos melhorar, e aí entra a questão dos biocombustíveis. Então, aqui só para mostrar para vocês, daqueles 15% dos combustíveis fósseis que são utilizados no Brasil, a distribuição é como? A maior parte é setor industrial, setor de transporte e o setor comercial. Para quem não sabe, o petróleo, para onde você olha, tem petróleo. Então, derivados do petróleo. O petróleo é usado para muitas coisas, né? Vários documentários dizem que se o petróleo acabar, as sociedades sucumbem. Então, é muito importante que o petróleo ele seja usado, mas de forma consciente. A ideia não é parar de usar o petróleo, mas que não se use o petróleo como se usa hoje, porque aí as emissões de CO2 são muito altas por esse uso indiscriminado. Mas tem algumas situações onde o uso do petróleo não pode deixar de ser feito, porque não se dá para substituir por outra fonte. Mas na questão dos biocombustíveis, sim. Então, hoje a gente pode conseguir biogasolina, bioquerosene, a gente consegue hoje o álcool, o etanol, que a gente pode usar como combustível, e a gente sabe que o setor de aviação, por exemplo, ele usa muito combustível, né? Querosene para avião são toneladas e toneladas de uso, né, diário pelos aviões. Então, você conseguir substituir isso por um líquido, né, um combustível biológico, aí seria, né, partindo de biomassa, isso seria muito mais interessante para o planeta. O carvão mineral,
A gente hoje ele tem sendo muito usado nas usinas termoelétricas, mas a biomassa também ela pode substituir. A gente sabe que dá para substituir o carvão mineral nesse sentido. Antigamente, o carvão mineral ele é usado há muitos anos, né? Naquelas Marias Fumaças, né? Naquelas locomotivas já se usava carvão mineral. E o gás natural, como eu falei, é o menos poluente. Você hoje usa ele, por exemplo, nas indústrias, nas casas, né? Você pode usar também nos motores. Ele é um emissor de poluente, mas bem menor, obviamente, do que os outros dois, apesar de ainda emitir poluente. E aí, quando a gente entra na questão dos biocombustíveis, dois biocombustíveis são muito usados. O Brasil é pioneiro no uso do etanol e do biodiesel, né? Se vocês observarem, nós produzimos aí em 2018 164 milhões de barris de etanol e 25 milhões de barris de biodiesel. O etanol, a gente ouve muito, né? O etanol da cana-de-açúcar, o etanol do milho, né? Na biologia, a gente sabe que o etanol ele não é da cana-de-açúcar, né? Ele não é do milho, ele não é de uma planta. Na verdade, o etanol ele é produzido a partir de uma fermentação. A gente tem que ter um fungo para fazer isso, né? Se não tiver o fungo, não adianta ter a planta. Então, quando as pessoas eles trabalham com a produção do etanol, a produção em larga escala do etanol, você tem que ter lá um fungo do gênero Saccharomyces que vai fermentar a sacarose, que está lá na cana-de-açúcar, está em outros vegetais também. A gente hoje até tem o etanol de segunda geração, que é feito a partir da celulose, mas também tem que ter a participação do fungo. Então, é o fungo que vai lá quebrar a sacarose, e num ambiente anaeróbico. Então, isso é feito num ambiente onde no início é aeróbico, então o fungo está fazendo a sua respiração, mas aí depois no ambiente anaeróbico ele vai, então, fazer a fermentação. E essa fermentação fúngica é uma fermentação alcoólica, então, diferente dos seres humanos, que é lática. Então, nesse caso, o etanol ele é produzido e aí você separa esse etanol dos demais subprodutos, restos celulares, outras moléculas que são produzidas e liberadas pelo próprio fungo, e aí você produz o etanol em larga escala, não somente para combustível, mas também para bebidas e tal. Não sei se todos sabem, mas o etanol ele de cozinha, né, o etanol que a gente compra no supermercado, ele é um pouquinho diferente do etanol que se usa no combustível, como etanol combustível. O etanol combustível ele é o anidro, então ele é isento de água. Já o que a gente compra, ele tem pelo menos ali na faixa de 46 a 92,8, né? Então ele tem, na verdade, entre 54 e 8% de água na sua constituição. Então ele é o etanol hidratado. E aí, para as pessoas não adulterarem, né? Nos postos de combustíveis, o etanol que se vende ele é laranjado, então ele recebe um corante. Então, se vocês perceberem, quando a gente coloca lá o etanol no nosso carro, ele é alaranjado. Esse etanol de cozinha, ele poderia, por exemplo, ser usado num carro? Pode, mas ele vai danificar o motor. Para uma pessoa desesperada que precisa ir para um posto de combustível e o etanol dele acabou, se ele colocar o etanol de cozinha 92,8, ele vai conseguir ligar o carro, mas vai ter problemas pela água que está ali no etanol. Esse biodiesel, então, ele veio a substituir o diesel, o óleo diesel, na verdade, que se consegue também do petróleo. O etanol ele faz parte da produção do biodiesel. Então, quando a gente prepara o biodiesel, a gente usa o etanol e um catalisador para fabricar o biodiesel. É interessante falar sobre biodiesel porque eu, como biólogo, eu trabalho na Universo desde 2000. Então, eu estou aqui na universidade já há 20 anos trabalhando, não aqui em Niterói, mas em São Gonçalo. E em 2012, eu implementei um projeto na instituição que é o projeto Reciclar é a Solução, coleta e reciclagem de óleo usado. Então, no início, era o quê? Coletar o óleo das comunidades e transformar em sabões e detergentes para ser distribuídos para a comunidade. Então, a gente preparava esse sabão, esse detergente, e aí a gente doava para igrejas, para orfanatos, para
comunidade carente. Só que depois, em 2018, nós decidimos pegar esse óleo e também fazer o biodiesel. Então, no final da minha apresentação, eu vou mostrar para vocês que a gente, no laboratório, a gente fabrica biodiesel. Na verdade, esse biodiesel que a gente fabrica aqui na Universo, ele não é uma fabricação industrial. Ele é uma fabricação para uso próprio, uma fabricação em pequena escala, mas pelo menos já é interessante porque isso agrega conhecimento aos estudantes, né? Apesar de eu estar na gestão de biomedicina, a biomedicina é muito voltada para análises clínicas, mas muitos biomédicos são da área ambiental. Então, a gente acabou unindo a biologia com a biomedicina. Aqui, então, num modelo rápido, o gás carbônico ele é absorvido pelas plantas que estão crescendo, pela fotossíntese, a planta pega esse gás carbônico, mais água pelas raízes, e transforma em hidratos de carbono, que no caso glicose, mais oxigênio. Você pode, então, usar a planta para poder fabricar o etanol. Esse etanol, então, ele vai ser usado lá na fabricação do biodiesel junto com o óleo usado que a pessoa doou, então. Então, vamos imaginar que aqui no Universo eu consiga usar 1 litro de óleo usado. Aí você vai perguntar, poxa, mas 1 litro de óleo, isso tem influência ambiental? Se a gente for lembrar que cada litro de óleo contamina aí milhares e milhares de águas de rios e mares, cada litro de óleo é importante. Se cada família conseguisse separar o seu litro de óleo para a gente poder transformar isso em sabão ou em biocombustível, já seria um avanço para a redução do impacto ambiental. E a produção de biodiesel, como foi falado, gera crédito de carbono. Então, a gente, como faz? A gente pega esse biodiesel, a gente pega esse etanol junto com um catalisador. Geralmente, o catalisador é uma soda cáustica ou um ácido sulfúrico ou uma enzima, um processo de fermentação, e aí a gente consegue produzir o biodiesel. Esse biodiesel, então, ele vai para os automóveis. Aqui, infelizmente, a gente ainda não conseguiu, apesar de já ter fabricado alguns litros de biodiesel, a gente ainda não conseguiu botar esse biodiesel para teste. Mas a gente sabe que não se precisa fazer adaptação nenhuma em motores para a gente poder usar esse biodiesel, né? Como que eu sei que o biodiesel foi produzido? O óleo, ele não queima, ele não produz chama numa lamparina. Então, no final, a gente pega esse produto final, a gente acende ali, a gente cria um recipiente, joga um pouco desse diesel, né, produzido aqui no Universo, bota um barbante e acende ali, e o barbante, né, umedecido com esse nosso combustível, ele pega fogo. É muito importante observar que nessa questão de uso do etanol, uso do biodiesel, muito mais importante do que a economia é ver a questão ambiental, porque se a gente parar para pensar, muita gente tem carro flex, mas prefere usar a gasolina. E a gasolina, ela é muito mais poluente que o etanol. Mas por que usa a gasolina e não usa o etanol? Porque o etanol, se a gente for comparar com o rendimento, ele é 70% da gasolina. Mas se for comparar o custo, ele não é 30% mais barato que a gasolina. Então, a pessoa hoje que bota uma gasolina a R$ 4,50, se a gente for fazer uma conta rápida, uma gasolina R$ 5,00, o etanol tinha que estar R$ 3,50 para poder valer a pena usar o etanol a nível financeiro. Hoje o etanol ele está nessa faixa, mas a gasolina está R$ 4,40, R$ 4,30. Então a pessoa vai usar a gasolina sem se preocupar com o impacto ambiental. Na verdade, a pessoa se preocupa mais com a sua economia. E aí é a questão errada da história. A gente deveria olhar também a questão ambiental. E o biodiesel está aí para isso, para poder, né, favorecer a redução dos impactos ambientais. Aqui, né, como eu falei, o uso da cana-de-açúcar, que ele pode ser usado para bioplástico, para alimentos e bebidas, para biocombustível. A gente tem a cana-de-açúcar como nosso carro-chefe, né, para a produção do etanol e também, a partir do etanol, do biodiesel, mas, como eu falei, outras plantas também podem ser usadas, inclusive algas também. A mamona pode ser usada para a fabricação do biodiesel, ela hoje é bastante usada para isso. Aqui nós temos algumas resoluções, né, que especificam o etanol, as formas permitidas, o teor de pureza, a quantidade de metanol no etanol. Então é muito importante que o metanol não esteja presente no etanol em quantidades altas, no máximo 0,5%, que é a quantidade permitida, e tem posto de gasolina que entope o etanol de metanol, porque o metanol é um álcool um pouco mais barato, mas tem um problema grave no uso do metanol. O metanol ele pode causar cegueira,
Os vapores de metanol inalados podem levar a pessoa ao coma. O metanol no corpo da gente, bioquimicamente falando, ele é transformado em formaldeído, que é vulgarmente conhecido como formol. Então é como se você estivesse produzindo formol no próprio corpo. Então isso leva à morte, porque ele ataca macromoléculas, DNA, RNA, proteínas, lipídios. Então é muito importante que não se faça uso do metanol, não se contamine com o metanol, né? É até uma loucura dizer aqui que tem pessoas que são viciadas em etanol, em bebidas alcoólicas, e quando não tem etanol perto, acabam bebendo metanol para curar abstinência. Então essas pessoas elas correm certo risco de morte. Tem os certificados de qualidade, né, que seria coloração, a especificação do etanol combustível, então esse etanol ele tem que estar ali isento de impurezas, isento de água, com uma quantidade de metanol muito baixa. E a produção do biodiesel, né, como eu também falei, que é um processo muito simples, né, que você usa o óleo usado, transesterifica ele. O que significa transesterificação? É você pegar os triglicerídeos que estão lá presentes no óleo, né, ou na gordura animal, usar um álcool, que costuma-se usar etanol, mas tem gente que usa metanol, aí tem que ter um máximo de cuidado, e na presença de um catalisador. Aqui no Universo, geralmente, a gente usa o hidróxido de sódio, que é o que nós temos aí em quantidades mais altas, e isso forma a glicerina. A glicerina, então, ela é separada do biodiesel. A gente pode jogar fora? Não, a gente pode usar essa glicerina para usar como em vários produtos, como batons, supressor de poeira, então pode doar isso para uma indústria. E o biodiesel propriamente dito é uma reação de transesterificação, porque aqui nós temos uma região chamada éster, que é esse C dupla O mais uma cadeia de carbonos, que vai gerar uma outra região éster, né, que é esse C dupla O aqui, com uma cadeia de carbonos. A evolução do biodiesel no Brasil é muito interessante, porque no início, lá para 2004, 2005, era uma coisa voluntária, mas depois virou obrigatoriedade. Começou-se a colocar 2% de biodiesel no diesel comercializado, e hoje, em 2019, nós já temos 15% do biodiesel utilizado, né? Também tem as suas leis, né? Então, como eu falei lá, a lei número 11.097 de 2005, que colocou isso como uma obrigação, então, no mínimo 2% de biodiesel naquela época, e nós temos as resoluções, né, que citam a qualidade do biodiesel, a aditivação, o limite de estabilidade à oxidação. Então, o biodiesel, quando ele for produzido, ele tem que ser corretamente neutralizado, purificado, e a gente também faz isso aqui na Universo. Então, para fazer o nosso biodiesel, a gente não pode pegar um biodiesel qualquer, jogar num veículo, e aí a gente vai danificar o motor desse veículo. Então, nós também tentamos seguir, né, direitinho todas essas resoluções. Apesar de que, como eu falei antes, a gente não vende biocombustível, a gente não pode preparar um biodiesel e sair vendendo, né? A gente acaba preparando esse biodiesel até para poder nos livrar desse óleo que poderia ir para uma pia e alcançar o lençol freático e, enfim, contaminar rios e lagos, e mostrar para o aluno, né, que existem soluções para se trabalhar com óleo. Aqui, como eu falei, também uma outra fonte não renovável, além do biodiesel e do etanol, que é o biometano, né, que é usado hoje. Então, a gente consegue também produzir a partir de biomassa, pelos alimentos que são jogados fora, pelos excrementos de animais. Então, isso gera uma fermentação com bactérias, e a gente consegue esse biogás, que a boa parte dele é o metano. Tem 2 resoluções, né, para esse biometano. A primeira está relacionada à produção do metano, essa ANP, número 8 de 2015. Ela está relacionada ao uso à produção do metano a partir de produtos comerciais, excrementos, resíduos, produtos agro-silvopastoris, como a gente fala, né? E a outra resolução, 685 de 2017, ela está relacionada com a produção do metano a partir de lixo que está lá no aterro sanitário, ou então o uso a partir de estações de tratamento de esgoto. E para finalizar, vou vender meu peixe aqui. Então, esse aqui é o que a gente trabalha no laboratório. Então, aquele primeiro galão ali é de óleo usado, que a comunidade entrega para a gente. Você vê que ele está bem escurinho. Às vezes tem resíduo daqueles
nuggets, peixe, então vem um monte de coisa nesse óleo, e ali é o óleo filtrado do lado, né? Naquele recipiente ali chamado briosol. Então você pode ver que pela filtração a gente já consegue, né, clarear bem esse óleo. Aí está mostrando aqui num becker, né? Ele sendo decantado aqui bastante. Aqui estão os reagentes que a gente usa, então aqui está o hidróxido de sódio, aqui estão alguns corantes que nós também podemos usar. Aqui está o processo de filtragem, então a gente vai filtrando, tem a balança para a gente pesar aqui está um estudante pesando o hidróxido de sódio. Então, geralmente a gente faz como? Aqui com as vidrarias, né? Os Erlenmeyers, as provetas, os Beckers. Então a gente pega esse óleo, coloca um pouco de etanol, né, junto com o catalisador, que é hidróxido de sódio, deixa ali em agitação por um dia, e depois dessa agitação a gente deixa decantar num balão de separação. Quando separa, você vai ter embaixo a glicerina, que é mais densa, e o óleo diesel, o biodiesel, perdão, que está acima. A gente, então, pega essa glicerina, resgata ela e fica só com biodiesel. E aí, depois com esse resgate, o biodiesel ele vai estar muito alcalino, porque a gente usou soda cáustica. Então, a gente vai colocando um pouquinho de ácido clorídrico para dar uma neutralizada. E, no final, a gente dá uma lavada com água e aí está pronto o nosso biodiesel. Aqui, então, o biodiesel ali, como sendo mostrado ali, a gente geralmente consegue, com 1 litro de óleo, mais ou menos 700 a 800 ml de biodiesel, então é um aproveitamento de 70% a 80% do produto, né, que iria ser descartado. E aqui são alguns estudantes comigo na época, em 2013, 2014, a gente fez uma foto para poder divulgar o projeto. É isso, espero que eu tenha contribuído de alguma forma na questão teórica dos biocombustíveis, e agora eu vou passar a palavra para o Anderson. Obrigado a todos.